Aos 18 anos, enquanto o pai celebrava mais uma vitória do Benfica, Miguel foi flagrado por um repórter nos vestiários, trocando um beijo apaixonado com Tiago, um colega de turma que ele conhecera em segredo nas aulas de balé. O escândalo explodiu nas redes sociais em minutos, transformando o herdeiro de uma dinastia futebolística em alvo de ridículo e ódio público, enquanto António, furioso, o arrastava para casa prometendo corrigir o que via como uma fraqueza imperdoável. Miguel sempre soubera que seu pai via o futebol como a essência da masculinidade. António Santos, herói nacional, treinara gerações de jogadores, levando o Benfica a títulos europeus e moldando jovens em guerreiros do campo. Para ele, o filho era o prolongamento de seu legado. Desde os 5 anos, Miguel treinava incansavelmente, correndo atrás da bola sob o sol escaldante de Portugal. Mas no fundo do coração, Miguel odiava aquilo. O suor, os gritos, a pressão constante para ser o melhor, tudo aquilo o sufocava. Aos 14, por acidente, ele descobrira o balé em uma apresentação escolar. Os movimentos fluidos, a música que ecoava na alma, a liberdade de expressão sem palavras. Era como se, pela primeira vez, seu corpo falasse sua verdade. Tiago entrara em sua vida como um furacão. Alto, com olhos castanhos profundos e um sorriso que iluminava as salas escuras do estúdio de dança em Alfama, ele era o oposto de tudo que Miguel conhecia. Filho de uma família humilde de pescadores no Tejo, Tiago dançava para escapar da pobreza, sonhando com uma bolsa em uma companhia internacional. Eles se aproximaram durante as aulas, primeiro como parceiros de ensaio, depois como confidentes. Miguel contara sobre a pressão do pai, sobre como fingia lesões para faltar aos treinos e ir dançar. Tiago compartilhara suas inseguranças, o medo de ser julgado por sua orientação sexual em uma sociedade ainda conservadora como a portuguesa. Mas o beijo no estádio fora impulsivo, um momento de fraqueza após uma discussão com o pai. António queria que Miguel assinasse um contrato júnior com o clube, garantindo seu futuro no futebol. Miguel, exausto de mentiras, recusara. Tiago estava lá para apoiá-lo, e o beijo selara o que ambos sentiam há meses. Agora, as consequências caíam como uma avalanche. Naquela noite, em casa, António explodiu: "Você é meu filho. Não maricas que dança como uma menina. Isso acaba agora." Miguel, com o coração acelerado, rebateu pela primeira vez: "Pai, eu não sou você. Eu amo dançar. E amo Tiago." As palavras pairaram no ar como uma sentença de morte. No dia seguinte, os jornais portugueses estampavam a foto borrada do beijo. "Filho de António Santos em escândalo gay no estádio", gritavam as manchetes. As redes sociais ferviam com comentários, alguns de apoio, mas a maioria de ódio. "Que vergonha para o futebol português. António, expulse esse traidor da família." Miguel se trancou no quarto, ignorando as chamadas de Tiago, que tentava consolá-lo. Ele sabia que o pai não perdoaria facilmente. António, criado em uma era onde homens não choravam e a homossexualidade era tabu, via aquilo como uma traição pessoal. Ele cancelou as aulas de balé de Miguel, confiscou seu telefone e o obrigou a treinar dobrado, como punição. Mas Miguel não desistia. Em segredo, ele escapava para encontrar Tiago em um café escondido nas ruas estreitas de Bairro Alto. Lá, eles planejavam o futuro: fugir para o Porto, onde Tiago tinha contatos em uma escola de dança. "Nós podemos ser livres, Miguel", sussurrava Tiago, apertando sua mão. "Mas e meu pai? Ele me criou sozinho após a morte da mãe. Eu devo isso a ele", respondia Miguel, dividido. O conflito interno o consumia, lealdade familiar versus autenticidade. Cada decisão parecia uma faca de 2 gumes. Enquanto isso, António lutava com seus demónios. Ele amava o filho, mas o orgulho o cegava. Em uma reunião com a diretoria do clube, ouviu sussurros: "Seu filho está manchando sua reputação." Aquilo o enfurecia, mas também o fazia questionar. Pela primeira vez, ele se lembrou da juventude, quando sonhara em ser pintor, mas o pai o forçara ao futebol. "Será que estou repetindo o erro?", pensou, mas logo afastou a ideia. Ele precisava salvar Miguel de si mesmo. A tensão escalava. Tiago, pressionado pela família própria, que descobrira sobre o relacionamento, ameaçava romper se Miguel não tomasse uma atitude. "Eu não posso viver na sombra, Miguel. Ou você assume, ou isso acaba." Miguel, em pânico,
prometia mudanças, mas o medo o paralisava. Em uma noite chuvosa, ele confrontou o pai novamente. Pai, balé me faz feliz. Tiago me faz feliz. Porque você não aceita? António, com olhos vermelhos, respondeu, porque o mundo não aceita. Eu estou te protegendo. Mas Miguel via aquilo como prisão. O clímax do file se aproximava. Durante um treino, Miguel fingiu uma lesão grave para escapar e ir a uma audição de balé com Tiago. Lá, eles dançaram juntos, sentindo a conexão profunda. Mas um espião do pai os seguia. Ao voltar para casa, Miguel encontrou António esperando, com fotos da audição. Você me desobedeceu. Agora, escolha, futebol ou a rua. Miguel, com lágrimas nos olhos, sussurrou, eu escolho ser eu mesmo. A porta se fechou atrás dele, deixando-o na rua fria de Lisboa, com nada além de uma mochila e o coração partido. Sozinho nas ruas de Lisboa, Miguel vagava sem destino, o peso da rejeição esmagando seu peito. Ele ligou para Tiago, que o acolheu em seu pequeno apartamento em Alfama, um quarto apertado com vista para o rio Tejo. Você fez a coisa certa, disse Tiago, abraçando-o. Mas Miguel duvidava. Sem dinheiro, sem família, como sobreviveria? Ele pensara que a liberdade seria eufórica, mas era aterrorizante. Os dias seguintes foram uma luta. Miguel trabalhava como garçom em um café turístico, escondendo sua identidade para evitar olhares curiosos. Tiago o incentivava a dançar, mas o escândalo seguia como uma sombra. António, em casa, sentia o vazio. A ausência de Miguel o atormentava. Ele revia fotos antigas, o filho pequeno chutando bola, sorrindo. Onde errei? Questionava-se. Seus amigos no clube o aconselhavam, deixe-o ir, António. O mundo mudou. Mas o orgulho o impedia. Em vez disso, ele espalhava rumores de que Miguel estava, confuso, uma fase passageira. Isso só piorava as coisas, a imprensa o pintava como um pai abandonador, e o clube questionava sua liderança. Miguel e Tiago aprofundavam o relacionamento. Nas noites, eles dançavam no apartamento, música baixa para não alertar vizinhos. Tiago contava histórias de sua infância difícil, como fora expulso de casa aos 16 por ser gay. Eu sobrevivi, você também vai, encorajava. Mas Miguel sentia culpa, por abandonar o pai, por arrastar Tiago para o caos. Um dia, em uma aula de balé clandestina, Miguel conheceu Sofia, uma coreógrafa progressista que via potencial nele. Você tem alma de dançarino, disse ela, oferecendo uma vaga em sua companhia amadora. Era uma chance, mas exigia exposição pública. O conflito social se intensificava. Em Portugal, apesar das leis progressistas, casamento gay legal desde 2010, o conservadorismo rural e católico persistia. Miguel recebia mensagens de ódio online, volte para o armário, filho de treinador. Tiago o defendia, mas sofria bullying no trabalho. Uma noite, ao voltar para casa, Tiago foi agredido por um grupo de jovens homofóbicos que o reconheceram do escândalo. Com o rosto machucado, ele confrontou Miguel, isso é o preço do nosso amor. Eu não aguento mais esconder. Miguel, devastado, prometeu assumir publicamente. António, vendo as notícias da agressão, sentiu um aperto no coração. Ele procurou Miguel, mas o filho recusou o encontro. Em vez disso, António conversou com um antigo amigo gay, que o fez refletir, ser pai é amar incondicionalmente, não moldar a sua imagem. Pela primeira vez, António questionava suas crenças. Mas o orgulho ainda vencia. Miguel decidia participar de um festival de dança em Sintra, com Tiago como parceiro. Era arriscado, a imprensa estaria lá. Isso vai nos expor mais, alertava Tiago. Mas é nossa verdade, respondia Miguel. Os ensaios eram intensos, cheios de emoção. Eles coreografavam uma peça sobre liberdade e prisão, espelhando suas vidas. Durante o ensaio, Miguel teve um colapso, e se meu pai nunca me perdoar? Tiago acalmava, então, nós criamos nossa própria família. A sociedade reagia. Amigos de infância de Miguel o abandonavam, temendo associação. Mas surgiam aliados, jovens LGBT o apoiavam online, criando hashtags como Dança com Orgulho. Isso dava forças, mas também atraía mais ódio. António,
pressionado pelo clube a se posicionar, deu uma entrevista: meu filho é livre para escolher, mas o futebol é a minha vida. Era ambíguo, mas Miguel via como rejeição. O festival chegava. No palco, sob luzes brilhantes, Miguel e Tiago dançavam com paixão. O público aplaudia, mas no meio da plateia, António assistia em silêncio, disfarçado. Ver o filho brilhar o emocionava, mas o orgulho o impedia de se aproximar. Após a apresentação, um repórter confrontou Miguel: seu pai aprova isso? Miguel, com voz trêmula: não importa. Eu aprovo. Naquela noite, Tiago propôs: vamos morar juntos de verdade, construir algo. Miguel aceitava, mas o custo era alto, ele perdia herança, status. António, em casa, chorava sozinho, questionando se valer a pena. Meses após o festival, Miguel e Tiago construíam uma vida frágil em um apartamento alugado no Porto, onde Sofia os contratara para sua companhia de balé. O norte de Portugal oferecia anonimato, mas as cicatrizes permaneciam. Miguel trabalhava meio período como instrutor de dança, enquanto Tiago perseguia sonhos maiores. O relacionamento deles florescia, cheio de momentos ternos, passeios pelo Douro, conversas profundas sobre identidade. Mas o fantasma do pai assombrava Miguel. Ele sonhava com reconciliação, mas o silêncio de António era ensurdecedor. António, de volta a Lisboa, enfrentava crises. O Benfica perdia jogos, e a imprensa culpava sua distração familiar. O treinador está abalado pelo filho gay, diziam. Ele se isolava, bebendo mais, revendo vídeos antigos de Miguel jogando bola. Um dia, recebeu uma carta anônima: seu filho brilha na dança. Veja antes que seja tarde. Intrigado, ele viajou ao Porto em segredo, assistindo a um ensaio. Ver Miguel feliz o abalava. Ele é como eu era, lutando por paixão, pensou. Mas o destino conspirava contra. Tiago, ambicioso, recebia uma oferta de bolsa em Paris para uma companhia prestigiada. É meu sonho, Miguel. Venha comigo, suplicava. Miguel hesitava, deixar Portugal significava cortar laços definitivos com o pai. E se ele precisar de mim? O conflito interno renascia, amor versus família. Sociedade intervinha. Em uma entrevista para um documentário sobre atletas LGBT, Miguel falava abertamente: meu pai me ensinou disciplina, mas eu aprendi liberdade sozinho. A peça viralizava, dividindo opiniões. Conservadores atacavam: desrespeito à tradição portuguesa. Progressistas aplaudiam: exemplo de coragem. António via a entrevista e sentia orgulho misturado à raiva. Tiago pressionava por uma decisão. Paris é nossa chance de ser livres de julgamentos. Miguel, dividido, traía a confiança. Em segredo, ligava para o pai, implorando entendimento. António atendia friamente: volta ao futebol, e eu perdoo. Miguel recusava, mas a conversa o abalava. Uma traição se aproximava. Tiago, frustrado com a indecisão de Miguel, flertava com um colega dançarino, Lucas, em Paris via chamadas. Miguel descobria mensagens: você entende minha ambição, ao contrário dele. O coração de Miguel se partia. Confrontando Tiago: você me traiu. Tiago admitia: foi um erro, mas você está preso ao passado. A briga era feroz, cheia de acusações. Miguel saía, vagando pelas ruas do Porto, questionando tudo. António, sabendo do documentário, decidia agir. Ele viajava ao Porto, encontrando Miguel em um café. Filho, eu errei. Mas dança. Isso não é para homens como nós. Miguel rebate: homens como nós. Pai, eu sou gay. Aceita ou perca-me para sempre. António, emocionado, abraçava-o pela primeira vez em meses. Eu tento. Mas Tiago voltava, arrependido. Não vá para Paris sem mim, pedia Miguel. Tiago hesitava: a oportunidade é agora. Miguel escolhia: vá. Eu fico com minha família. Tiago partia, deixando Miguel destruído. O preço da lealdade era a solidão. Com Tiago em Paris, Miguel retornava a Lisboa, aceitando uma trégua com o pai. António o recebia de braços abertos, mas com condições: nada de dança pública, foco em estudos.
Miguel concordava, mas internamente se sentia vazio. Ele matriculava-se em Educação Física na universidade, fingindo interesse, enquanto dançava em segredo em um estúdio pequeno. O amor perdido por Tiago consumia, ligações não atendidas, mensagens ignoradas. António tentava se redimir. Ele participava de grupos de apoio para pais de filhos LGBT, aprendendo sobre aceitação. Eu via você como extensão de mim, confessava em uma conversa honesta. Miguel apreciava, mas desconfiava, e se for só para salvar sua imagem. A sociedade observava, o retorno de Miguel era notícia, com manchetes como reconciliação no clã Santos. Mas o passado voltava. Tiago, em Paris, brilhava, mas sentia falta de Miguel. Ele enviava uma carta: eu errei. Volte para mim. Miguel, tentado, escondia. Em uma festa universitária, ele conhecia Rui, um estudante de artes gay assumido. Rui o incentivava: não se esconda. Dança abertamente. A atração crescia, mas Miguel resistia, leal ao pai. Conflito ético surgia. António, promovido a treinador nacional, enfrentava pressão para limpar a família. Ele pedia a Miguel: fique discreto sobre sua orientação. Miguel se revoltava: discreto. Isso é negação. A discussão escalava, revelando mal tão profundas. Tiago retornava inesperadamente para um festival em Lisboa. Encontrando Miguel: eu ainda te amo. Miguel, confuso, beijava-o, mas Rui via. A traição se invertia, Rui, magoado, expunha tudo online. O escândalo renascia, filho de António em triângulo amoroso gay. António explodia: você me humilha de novo. Miguel rebate: eu humilho. Você me força a mentir. Pai e filho se afastam novamente. Miguel escolhe Rui, mas o dano está feito. Tiago parte de coração partido. A sociedade debate, fóruns online discutem se Miguel é vítima ou vilão. Ele perde amigos, ganha inimigos. Em uma manifestação LGBT em Lisboa, ele fala: amor não é escolha, mas lutar por ele é. O discurso viraliza, mas custa caro. António é demitido do clube por distrações familiares. Miguel, culpado, confronta o pai: tudo por minha causa. António, quebrado: não. Por minha teimosia. Eles se reconciliam verdadeiramente, com António assistindo a uma apresentação de Miguel. Com a reconciliação, Miguel e António reconstruíam laços. O pai, desempregado, passava tempo com o filho, aprendendo sobre balé. É arte, não fraqueza, admitia António, assistindo ensaios. Miguel, com Rui ao lado, sentia equilíbrio. Mas sociedade testava, petições online pediam boicote ao retorno de António ao futebol, citando apoio à agenda gay. Tiago, de Paris, via o progresso e sentia ciúmes. Ele retornava, oferecendo parceria em uma companhia francesa. Venha, Miguel. Deixa o passado. Miguel recusava: meu lugar é aqui, com minha família. Tiago, rejeitado, tramava vingança, vazava e-mails antigos onde Miguel criticava o pai. O escândalo explodia: Miguel Santos odeia o pai. António, traído, confrontava: você me usou. Miguel explicava: eram desabafos antigos. Mas o dano era irreparável. A família se fragmentava novamente. Rui apoiava Miguel, mas questionava: você ainda ama Tiago? Miguel admitia resquícios, levando a uma briga. Rui partia: eu mereço alguém inteiro. Miguel, sozinho, questionava escolhas: família ou amor. António, humilhado, aceitava um emprego menor em um clube pequeno. Ele refletia: eu forcei você ao futebol, você me forçou a mudar. Pai e filho conversavam profundamente, perdoando erros. Miguel decidia fundar uma escola de dança inclusiva em Lisboa, para jovens LGBT. António investia, orgulhoso. A sociedade reagia misto: apoio de progressistas, ódio de conservadores. Ataques online escalavam, culminando em vandalismo na escola. Em uma noite, Miguel é agredido. Hospitalizado, ele acorda com António ao lado: filho, eu te protejo agora. A experiência desperta ambos,
o preço da autenticidade é alto, mas vale. Tiago, arrependido, pede perdão. Miguel perdoa, mas escolhe amizade. Rui retorna, fortalecendo o laço. A escola de dança de Miguel florescia, tornando-se símbolo de inclusão em Portugal. Jovens de todo o país vinham, compartilhando histórias semelhantes. António, recontratado como treinador, usava sua plataforma para advogar aceitação. Meu filho me ensinou que força vem da alma, não do campo. Miguel e Rui casavam em uma cerimônia discreta, com António como padrinho. A família se unia, mas cicatrizes permaneciam. Tiago, agora amigo, visitava, celebrando sucessos. Mas o clímax final, durante um evento nacional, um político conservador ataca. Essas escolas promovem depravação. Miguel rebate publicamente, defendendo direitos. A controvérsia divide o país, com debates acalorados. António, em uma entrevista, declara: eu estava errado. Amor é amor. Isso custa aliados, mas ganha respeito. Miguel reflete: as escolhas, rejeitar o pai, amar Tiago, escolher Rui, moldaram-no. Danos foram pagos, amizades perdidas, corações partidos, mas crescimento veio. No fim, Miguel olha para o futuro, questionando: foi certo priorizar a família sobre o amor romântico inicial, ou o verdadeiro amor exige sacrifícios maiores?